Queridos amigos do grupo Lições Evangélicas dos Romances de Emmanuel, nós estamos na Holanda com a feliz presença do nosso querido amigo de jornada, Décio Iandoli, que está fazendo as exposições desse ano aqui na Europa. E desde já, Décio, muito obrigado. Eu que agradeço por ter vindo falar conosco. A nossa conversa de hoje ela vai ser muito especial e diferente. É especial porque tem aqui o Décio na frente das câmeras comigo. Atrás tem Carlos, tem Beth, tem Candice, que também me ajudou, e todos vocês que vão assistir. Então, desde já, nosso muito obrigado. E especial porque, claro, o Décio sempre foca medicina e espiritualidade, que é a área dele, mas vai ser diferente porque nós vamos tratar da saúde, ou tentar falar um pouco, quando eu digo nós, o Décio, porque eu não sei muito de saúde, e o Décio. E é o seguinte, a gente vai tentar buscar essa nossa conversa partindo dos romances de Emmanuel, ok? Da doença ou da saúde, né? do bem-estar psicológico e físico que os nossos personagens passam. Então, eu tenho dois objetivos, Décio, com essa nossa conversa. O primeiro, é claro, saber mais sobre a saúde e o bem-estar. Então, pela sua presença, eu não te agradeço, eu te agradeço. e a segunda importância que eu quis ter essa conversa com você, porque você está comprometido com a doutrina, com o Evangelho, e eu gostaria de trazer uma coisa diferente, e especial, porque a gente tem que ver as obras de Emmanuel como um todo, não apenas como romances. Uma primeira leitura superficial é uma obra literária, mas se a gente passa a viver esses livros, eles são lições, né, para nós. Tem muito mais coisa. Exato. Então, era sobre isso que eu gostaria de falar. Para quem te ouve pela primeira vez, você é médico, você tem bastante livros publicados, você é professor universitário, humorista. Não. Quem já assistiu palestra do Décio sabe que ele é humorista, traz bastante alegria nas conversas. Mas, Décio, quem foi que veio primeiro? Só para as pessoas que estão te assistindo a primeira vez, quem que veio primeiro, a medicina ou o espiritismo na sua vida? Quando eu li o Livro dos Espíritos a primeira vez, já era médico. Eu estava no meio da minha pós-graduação, estava fazendo o meu doutorado, e eu sempre acreditei em Deus, eu sou de família católica, né? Mas eu nunca consegui me desenvolver na igreja católica, porque eu via muita coisa ali que não fazia sentido para mim. E aí, quando eu li o Livro dos Espíritos, eu digo que eu não me tornei espírita, eu descobri que eu já era, né? Então, assim, cronologicamente, nessa encarnação, a medicina veio primeiro. A medicina veio primeiro. Ok. Bom. Ok. Décio, eu vou começar aqui, então, falando um dos livros mais importantes do Emmanuel, dos romances. São todos importantes, mas esse aqui de uma maneira especial, que todo o enredo se desenvolve por causa de uma doença, que é a mudança de Públio Lentulus com a família Lentulus, da sede do Império, Roma, que ele teve que sair de Roma, não apenas porque a filha estava doente, mas porque aquele tipo de doença naquela época deixava em risco a posição social. Então, ele também saiu dali por aqui. Mas a gente vê que que a doença ali, ele não foi buscar um remédio. A doença da filha era o remédio. Então, ele tem aquele encontro com Jesus. Mas, muitas vezes, partindo desse exemplo de Emmanuel, então, de Públio Lentulus com a família, muitas vezes a doença, ela nos muda ela nos tira de um lugar para o outro, e embora pareça tudo caótico, ela tem essa capacidade. Não, eu acho que é fundamental isso, porque assim, ainda mesmo nós espíritas, a gente vê a doença como uma punição. É uma das coisas que eu acho desfocadas para a maior parte das pessoas no espiritismo, é essa questão da lei de ação e reação, que as pessoas acham que elas confundem com a lei de Talião. Quer dizer, não é olho por olho, dente por dente. A toda ação corresponde a uma reação. Então, a doença, ela não é uma punição.
ela não é a gente pagando alguma coisa, né? Eu não gosto dessa conotação, porque eu acho que ela leva a gente para a culpa, ela leva a gente para a autoflagelação, ela não leva a gente para cima, para frente, ela não mobiliza a gente. Então, eu acho que a doença, ela sempre é uma oportunidade. Uma das imagens que eu tenho muito na minha cabeça é aquela história do cajado, do pastor e o cajado. Para que serve o cajado? O pastor bate o cajado na cabeça da ovelha para ela voltar para o rebanho. Quer dizer, a ovelha que não está vendo que ela está saindo do rebanho, que ela pode cair, que ela pode morrer, ela recebe aquela batida do cajado na cabeça dela como um desconforto. Mas aquilo está pondo ela de volta no caminho, né? Então, a doença é o cajado. E se a gente ficar olhando aquilo como uma punição, você reage de uma maneira improdutiva. Então, é sempre, não é que às vezes, eu acho que sempre é uma mensagem. Então, diante da doença, acho que a pergunta não é por que estou doente, é para que estou doente. O que aquilo está me trazendo? Qual é a lição que eu tenho que aprender? E eu penso muito nisso quando acontece comigo. Eu tenho uma certa ansiedade até de saber o que está acontecendo, para eu já me mobilizar. Porque se aquilo é uma lição, eu quero aprender rápido, né? Para que eu possa superar sempre. Então, eu acho que é tempo da gente parar de ver a doença como punição e começar a ver como instrução. Obrigado, Décio. Eu falei que ia ser especial e diferente, né? Ô, Décio, e já que a gente está falando aqui agora, então, da doença, da saúde, a definição, né, de 78 da Organização Mundial de Saúde definiu saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. E você, falando em uma de suas palestras, que não há uma definição para a saúde mental ou de mente, né, em si. Do seu ponto de vista espírita e médico, e de médico espírita, qual a sua definição de saúde? Definições há muitas. Agora eu estou querendo saber a definição do Décio. A definição do Décio é a definição do Emmanuel. É perfeita harmonia da alma. Essa é a definição de saúde. E acho que... Olha, só repetindo. Repete, Décio, por favor. A definição que eu uso é a dele, é Emmanuel. É a perfeita harmonia da alma. Da alma, não é do corpo. Não é do corpo. Porque nós somos a alma, o corpo, ele está nesse momento conosco, e ele é o instrumento. Por isso que a gente não pode ver a doença como castigo. Às vezes a doença é a cura. É a cura, porque vai levar o espírito ao equilíbrio, ao aprendizado, e ele vai resolver um problema que às vezes, eu fico pensando às vezes, para você ter esse câncer que vai fazer você desencarnar nessa vida, você precisou de tantas encarnações ali atrás para você chegar ao ponto de poder ter esse câncer nessa encarnação e se curar, não é? E aí sim, você sai dessa encarnação mais saudável. Quando a gente chegar lá na medicina e a gente perceber isso, acho que a gente vai ter dado um grande passo, né? O espírito, a alma, ela adoece e o efeito nós o sentimos no corpo. Mas então, no fundo, a gente tem que tratar da alma também, né? Claro que a gente tem que dar o devido valor ao corpo, ao nosso físico, porque quando a gente fala... às vezes eu ouço os próprios espíritas falando, mas esse corpo não vale nada, esse corpo é que... E não é bem assim, ele faz parte da nossa história dentro dessa eternidade. Não é ele isso? É sagrado. Ele é sagrado. Ele é o teu veículo de aprendizado. Ele é que está te fazendo você poder estar vivendo isso que a gente está vivendo. É mais ou menos assim, a encarnação é igual o soldado em tempo de guerra. Ele vai mudar de patente muito mais rápido, porque ele está na guerra. O soldado no quartel, ele sobe de patente mais devagar. Quer dizer, quando a gente está aqui, a gente está na guerra. E é o nosso corpo que nos permite estar aqui, né? Então, esse corpo é que está dando para a gente a oportunidade de aprendizado. A gente não pode menosprezar, né? Mas a alma, você falou da alma adoecer, né? Eu acho que a gente... eu tenho um ponto de vista, assim, parece um pouco estranho, mas você vai entender o que eu quero dizer. Eu acho que nós somos perfeitos, nós não somos imperfeitos, porque nós somos criados por Deus, e Deus não ia criar nada imperfeito. Eu acho que nós somos incompletos. Então, a gente nasce vazio.
mas com toda a potencialidade. Eu uso a figura de uma bandeja com os copinhos. Os copinhos estão vazios. E cada coisa que a gente aprende, a gente enche um copinho. Então, a virtude é o que a gente pôs no copinho. E a ausência dessa virtude é o que a gente chama de mal. Então, o mal não existe, ele é a ausência do bem. É como a luz, que é a ausência a escuridão, que é a ausência da luz. Então, quando a gente está nessa situação que a gente fala que a nossa alma está adoecida, na verdade, ela não está adoecida, mas ela está carente de um novo aprendizado. E é vivendo que a gente aprende, as experiências é que nos ensinam, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. As doenças do corpo, as nossas vivências, que às vezes, por exemplo, você não liga para o seu corpo porque o corpo vai embora, mas esse corpo, se você não manter ele, você às vezes está evitando um projeto que demorou tanto tempo para ser executado, para que você pudesse viver o que você está vivendo hoje, com esse corpo que você está vivendo hoje, convivendo com as pessoas que você está convivendo hoje, passando as dificuldades que você está passando hoje. E se você não cuida do seu corpo, é sua responsabilidade de você estar prejudicando uma coisa que te foi dada para você vivenciar aquilo lá. Né? Então, a gente precisa disso. E a gente tem que lutar. Para quê? Para a gente aprender. Né? E esse aprendizado é que vai completando. Eu acho que nós não somos imperfeitos, nós somos incompletos. A gente vai se completando. Né? E um dia, até por uma lei divina, nós vamos estar completos. Que é o momento que eu acho que, como Jesus falou, que é quando nós vamos estar face a face com Deus. Quer dizer, quando nós soubermos de tudo, quando nós tivermos consciência de tudo, de todas as leis, né? E eu acho que aí, sim, a gente vai ter atingido o nosso ápice, né, de desenvolvimento. Que interessante isso, Décio. Olha, agora voltando ainda na questão da medicina, você tem falado isso aqui, também na outra palestra na Alemanha, a questão dos médicos espíritas, a importância da AME, né, da Aliança Médica Espírita. Odécio, eu lembro que nos anos 80 e princípio até meados dos anos 90, teve uma febre de cirurgias espirituais no Brasil que eram até propapangueadas, né? E que tinham incisões e tinham navalhas e canivetes, e dentro do ponto de vista da medicina, da prática, isso é ilegal por questões óbvias de saúde. Mas eu não estou aqui julgando valores de quem fez isso, se era certo ou se era errado, não. Dentro da medicina, da prática médica hospitalar, isso é errado. Como que a Associação de Médicos Espíritas, elas têm tentado mudar isso? Hoje em dia, um tratamento médico espiritual, ele é diferenciado desse tipo de tratamento invasivo, físico. E eu pergunto isso porque muitas pessoas, a partir daí, desacreditaram completamente no tratamento espiritual, porque tem associado que tratamento espiritual é esse tipo de cirurgia espiritual. Que toca no físico, que vai ali, que abre com uma navalha e o quê? Mas a verdadeira assistência, o verdadeiro tratamento, ou a terapêutica, não sei o termo certo, médico, que um bom médico espírita e que as associações defendem, qual é? Em relação a esses casos, para quem tem esse tipo de... Olha, você tocou num ponto bastante importante, bastante delicado, porque assim, as pessoas tendem sempre a radicalizar, e quando a gente se coloca, muitas vezes as pessoas não entendem bem. Eu mesmo já tive experiência de fenômenos assim fantásticos com cirurgia espiritual. Eu já vi uma paciente com uma atrofia de medula, né, espinal, por uma quimioterapia, por um tratamento para um câncer, um mieloma múltiplo, que não tinha a menor condição de andar, paraplégica. Eu vi ela entrar na sala e sair andando. Essa experiência é sua? Minha, eu já vi. Eu já vi um paciente com um tumor um hipernefroma, um tumor maligno de rim, com metástase no cérebro, no fígado, ter a regressão total do tumor, a ponto de se revisar a lâmina porque duvidava do diagnóstico. Então, assim, isso existe? Existe.
Isso promove curas biológicas? Promove. Tá, esse é um primeiro ponto. Então, que fique claro que não é que eu acredito, eu sei que acontece. Isso acontece efetivamente. Acontece efetivamente. A pergunta que eu faço é para quê que isso acontece? Ok. O que é que isso significa para a doutrina espírita? Porque o que eu tenho visto, isso me deixa muito preocupado, são centros espíritas que só fazem isso. Então, tem lá o médium, geralmente é um médium de efeitos físicos, que tem essa possibilidade, e as pessoas passam a ir lá para curar o corpo físico. Elas vão atrás do milagre. Quando eu acho que o Espiritismo tem a nos dar é a saúde da alma. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: se eu tiver um problema físico, eu vou procurar um médico. Porque a medicina de hoje, se a gente está lutando para alcançar a espiritualidade, se tem uma coisa que ela vê bem, que ela sabe fazer bem, é cuidar do corpo biológico. E se o meu problema é biológico, eu vou no médico cuidar desse problema. Agora, no espiritismo, no centro espírita, eu tenho que buscar o lenitivo para a minha alma. Eu preciso ouvir a palestra, eu preciso entender o que está acontecendo. O texto mais terapêutico que tem é o Evangelho. O texto mais terapêutico que tem é o Evangelho. Evangelho. É ali que a gente encontra a saúde, a verdadeira saúde. A verdadeira saúde. Então, quando esse centro se desvia e você não vê lá uma reunião de leitura de Evangelho, você não vê lá mais uma reunião de estudo das obras de Kardec, você não vê mais nada, você vê fila de gente atrás do milagre. Entende? Então, eu acho que nós perdemos o rumo. Porque não é para isso que existe o centro espírita. Com todo respeito ao médium, com todo respeito ao trabalho desse pessoal, que é um trabalho dignificante, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos desviando do objetivo principal. Quando você vai buscar uma terapia para ajudar o teu corpo biológico, que isso também é válido, você tem que saber que aquilo é um complemento, né? Então, dentro da tua pergunta, você perguntou, né, se nós médicos espíritas temos algum diferencial. O nosso diferencial é saber que existe essa parte. E recomendamos, quando é possível, porque os meus pacientes não são sempre espíritas, o tratamento complementar espírita. Por quê? Porque eu sei que quando ele vai atrás do passe, quando ele vai atrás da água fluidificada, quando ele vai atrás, às vezes, da cirurgia espiritual, e, nesse caso, a Associação Médica Espírita sempre combate muito a cirurgia espiritual feita com bisturi, com corte, porque não precisa, se a cirurgia espiritual não tem que cortar nada, né? E eu já peguei pacientes que fizeram e infectou, sim, deu problema, não é? O pessoal fala, ele não sente nada e não infecciona. Bom, ele não sente nada porque ele está num transe hipnótico, quase. Mas que infecciona, porque a bactéria não fica em transe hipnótico, não é? E depois que ele sai dali, o corpo dele volta, ele voltando ao estado normal dele, a chance dele infeccionar é muito grande. Então, e eu mesmo já tratei de alguns pacientes assim. Então, o que a gente faz é que esse tratamento complementar espírita leva o paciente para dentro do centro. E o que eu espero é que lá no centro, além do tratamento complementar espírita, ele encontre a palavra, que é o que vai realmente dar o que ele está precisando. Se é para ele superar a doença ou não. Se o destino daquela doença é ele desencarnar, que ele faça isso com o ganho que a doença proporciona para ele. Porque eu já vi também que eu acho que essa é a verdadeira tragédia. O paciente ter a doença, não encontrar o sentido para aquilo e desencarnar angustiado, torturado. Ou seja, ele teve sofrimento, a dor e não aprendeu, não alcançou o objetivo da doença. O que vai acontecer? Ele vai ter que ter de novo aquilo lá. Exato. Ele vai ter que passar de novo por aquela situação. E eu acho que nós, como terapeutas, e eu falo nós, não só os médicos, quem está ali no atendimento fraterno, quem está dando passe, quem está fazendo acolhimento, esse pessoal eles são agentes de saúde. Décio, sem querer te interromper, mas falando da presença de quem recebe, de quem acolhe, eu lembro de Pedro recebendo Estevão, não é? Ali, ele deu o tratamento físico que ele estava precisando, né? Ele ardeu em febre por 3 dias, mas ele deu a palavra, como você disse. É isso. Olha que interessante isso. Gente, é uma alegria muito grande, Décio e Ândole e Emmanuel e medicina.
Décio, mas então, assim, para concluir essa pergunta que eu te fiz, a medicina espírita e os tratamentos espíritas, a casa espírita não pode perder o foco para que ela veio, não é isso, Décio? Eu acho, a gente precisa disso, é muito importante a desobsessão. Nossa, para a psiquiatria, às vezes a desobsessão é o tratamento principal, o remédio é complementar. Olha que interessante. Entende? Isso, Décio. Então, a gente precisa estar atento para isso, e por isso que eu acho importante, quando a AME faz os congressos, a gente gostaria de ter mais médicos nos nossos congressos, mas a gente não se preocupa com isso, porque a gente sabe que o espírita que trabalha na casa espírita é um agente de saúde. E quando a gente dá essas informações para ele, ele vai trabalhar melhor. Então, é muito importante que ele esteja lá focado, que ele pergunte se o paciente está procurando médico, se ele está fazendo tratamento médico, não pode deixar ele abandonar. Nós estamos encarnados, precisa tratar os dois lados. E ele ter essa consciência da importância do trabalho dele. Vai dar o passe, vai dar a água, vai fazer a desobsessão, mas vai orientar. Você está fazendo evangelho? Você não quer vir num grupo de estudo, não é? Para você conseguir dar realmente um suporte útil e necessário para aquele paciente. Né? Interessante isso. Décio, hoje foi até falado aqui durante a palestra, nós vivemos uma era, parece até uma nova Roma, ou uma nova Grécia, né? Que nós cultuamos o físico, o belo, o estético, o perfeito. E nunca se esteve tão voltado para o corpo como agora, para a beleza, para a estética, para a forma física, e nós temos esquecido um pouco o nosso lado espiritual. Seria ou é um contrassenso nós querermos buscar a juventude eterna quando nós não estamos nos preparando para a vida eterna? É porque nós estamos vivendo, nós estamos querendo condensar a eternidade num corpo que biologicamente ele vai acabar, não é? Então, assim, é preciso a gente ter bastante cuidado com o corpo, mas, como foi falado hoje também, um dos grandes problemas hoje da nossa sociedade, do mundo, não é a fome, é a gula, em outras palavras, uma alimentação errada. Como que isso pode ser resolvido, Décio? Porque essa idolatria ao corpo, não é? Eu acho que tudo em excesso dá problema, né? Então, a nossa vida é uma balança. A doutora Marlene usava muito a imagem da ave, que a ave precisa das duas asas fortes para voar, a razão e a emoção. Eu acho que o descuido com o corpo é um problema, o descuido com a espiritualidade é um problema, o descuido com a intelectualidade. Então, a gente vê os excessos, né? O vaidoso, o intelectual é o pior. É muito pior que o vaidoso físico. Aquele que é muito bonito fisicamente, ele é vaidoso, mas a idade vai chegar e aquele vício vai embora, ele vai ter que enfrentar isso. O vaidoso intelectual, ele vai piorando com o tempo, porque ele vai acumulando conhecimento e ele vai se sentindo cada vez mais superior, né? Então, são os desequilíbrios que a gente enfrenta pelo nosso despreparo ainda, pela nossa ignorância. Então, assim, eu acho que a gente tem essa questão do belo, né, que você chamou a atenção, a gente usa muito isso para se projetar. E as pessoas que não têm a beleza física, elas usam a inteligência, às vezes, para se projetar. Né? Mas eu acho que tudo isso tem a ver com o momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento em que, como você falou, a fome no mundo não vamos dizer que não existe, mas é muito menor do que era há 50, 60 anos atrás. E muito pouca gente nesse planeta hoje está lutando para sobreviver. A gente luta para viver. E viver, quando a gente não tem um motivo para levantar de manhã, para correr atrás da comida, da sobrevivência, quando você sabe que hoje você vai ter tudo o que você precisa para chegar no amanhã, então, por que você está vivo? O que te faz levantar de manhã? O que te mobiliza? Né? O que te dá prazer? O que faz você se sentir bem? Então, as pessoas elas não sabem o quê. E elas saem procurando. Tem gente que procura nos bens materiais. É isso que eu falo. Por que
aquele que vive de corrupção, por que ele não parou de roubar depois dos 10 bilhões de dólares? Não é? Quer dizer, ele não vai gastar isso tudo na vida dele, mas porque ele acha que uma hora ele vai se sentir feliz pelo tanto de dinheiro que ele tem. E cada milhão de dólares que ele ganha a mais, ele percebe que aquilo traz uma alegria momentânea, mas não traz a felicidade que ele está buscando. Então ele continua atrás, assim, desesperadamente, até que chega a uma conclusão que não tem, que aquilo não vai trazer felicidade para ele, aí eles deprimem, muitos se matam. E isso para quem procura na matéria. Tem gente que procura na beleza física, porque quer que as outras pessoas vejam ele de uma maneira como ele não se vê. E aí ele sai atrás dessa luta desenfreada para se manter jovem e belo, não é? Então, tudo isso é falta de objetivo, de sentido de vida. Eu acho que a espiritualidade traz esse sentido de vida, porque a perspectiva muda completamente. Então, por que as pessoas têm medo de envelhecer? Porque elas têm medo de morrer. Por que elas têm medo de morrer? Porque elas não sabem o que tem depois. Então, na medida em que eu tenho uma perspectiva diferente do que é a minha vida, do que vai ser a minha morte, eu passo a trabalhar de uma maneira diferente. Quer dizer, eu estou preocupado com o que vai vir daqui a um mês, mas eu estou preocupado com o que vai vir na próxima vida. Não é? Eu quero saber, olha, me deram um pai e uma mãe fantásticos. Eu nunca fui rico, mas eu pude estudar, eu pude fazer uma faculdade de medicina. Eu encontrei na faculdade de medicina o professor Amauri, que me ensinou a ser um médico mais humano. Aí eu descobri o espiritismo e encontrei a doutora Marlene, que me mostrou um caminho para trabalhar para a medicina ser melhor. Eu recebi tudo de bandeja. O que eu estou fazendo com isso? Não é? Isso vai determinar o que vai acontecer na próxima comigo. Porque eu vou chegar do lado de lá, eles vão falar, meu amigo, não é? Nós demos tudo de bonitinho para você, de bandeja, o que você fez com isso? Entendeu? Então, eu quero muito que, chegando lá de lá, pelo menos eles olhem para mim e falem assim, tudo bem, vai, dessa vez passa, entendeu? Por quê? Porque eu me sinto agraciado demais, eu sinto muitas possibilidades. Então, é uma perspectiva diferente. Se eu acho que a vida acabando, acabar tudo, o que eu vou fazer? Eu vou tratar de ganhar muito dinheiro e viver o melhor que eu posso, eu comigo mesmo, não eu com os outros. E quando eu percebo que a minha relação comigo mesmo depende da minha relação com os outros, isso muda completamente a minha perspectiva. E muda o motivo pelo qual eu levanto de manhã. Isso é importante, eu acho. Isso é importante, então. Ok. Décio, agora voltando só um pouquinho para o livro, as obras de Emmanuel, mas ainda falando, claro, das doenças. No livro Renúncia, nós temos 3 casos bem marcantes de doenças. Eu até anotei aqui para eu não me perder. No primeiro momento, nós temos a grande peste que assola a Europa. Então a gente vê que Emmanuel está sempre usando a doença como modulador. Exato. Ou seja, então aqui nós temos um problema que seria coletivo. Ok? Depois nós temos um caso complexo que a doutrina espírita esclarece, que é o caso de Antero de Oviedo, que reencarna como Robe, que traz as deficiências no corpo dele. E tem uma parte que é muito bonita, que Emmanuel narra, que a primeira vez que a nossa personagem vai tocar na praça, que Alcione vai tocar na praça, Emmanuel a coloca como uma ave, e o Robe todo deformadinho, com o pé torto, só tinha 2 dedos, tocando o violino todo desafinado, e Alcione ali ao lado dele, dando todo o suporte para ele. Então, essas deficiências físicas que veio com ele, teve uma causa preexistente, de uma reencarnação diferente. E temos um outro caso também, que é o caso da Susana Villamil, que seria, no caso, a má da novela, a má no sentido a vilã da novela. E o Emmanuel fala o seguinte: o estado mental da viúva apenas se agravara. Noites inteiras ela passava entre gritos alarmantes e em sinistras visões. Então aqui a gente tem um distúrbio psicoemocional, né, pelas atitudes, a cobrança que uma pessoa tem. Nós temos doença de uma encarnação passada, e nós temos uma doença que é coletiva. Como, Décio, que pela doutrina espírita a gente explica isso.
como que a medicina hoje tem algum caso, por exemplo, no caso da Suzana Villamil aqui, que ela ficou louca, no sentido, eu não sei qual a palavra certa para dar. Dentro da literatura, eu diria, ela enlouqueceu. Né? Como que um médico que sabe dessa influência, como que ele pode tentar tratar um paciente? São situações diferentes e com possibilidades diferentes também. Nesse caso, essas possibilidades elas são colocadas pelo Emmanuel, então a gente já sabe. Uma coisa que eu acho muito complicado é, às vezes, assim, por exemplo, caiu um avião, morreram 200 pessoas. Aí já tem sempre um espírita de plantão para dar uma explicação. Por que aquelas 200 pessoas morreram? Isso é muito complicado, não é? Porque a gente não tem essa visão que o Emmanuel tinha com o prontuário das vidas pregressas daquela paciente. Muito né? bem lembrado dessa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se você chega e fala assim... eu lembro muito isso, que foi uma coisa que me chocou. Aquela criança que estava no banco de trás e a mãe foi roubada e a criança ficou presa no cinto. Já teve alguém para dizer que ele era um romano e que arrastava os escravos na biga e que agora foi a vez dele. Olha, pensa se você é a mãe dele e está ouvindo isso. Odécio, e isso não é doutrina espírita, não né, é doutrina espírita. Vamos isso deixar não claro. Eu acho isso um absurdo, entendeu? Mesmo que tenha sido, quem somos nós para julgar? Né? Eu digo muito isso. Eu já tive diante de pacientes muito graves, paciente com paralisia cerebral, com deformidades graves, com doenças graves. E eu lembro uma vez, eu sempre conto isso, me marcou muito, uma paciente jovem, com uma doença grave, entubada, com um tubo na garganta, num respirador e consciente. Consciente. Eu cheguei perto dela, ela sorriu para mim, com o tubo na garganta. E eu me emocionei demais com aquela cena. Eu descobri aquele dia que eu não estava chorando por ela, eu estava chorando por mim. Porque eu tenho consciência que eu não tenho a menor condição de passar por aquilo. Então, a gente às vezes olha e fala assim, esse daí fez muito mal, bom, e você não. Às vezes ele está passando por aquela provação porque ele pode, você nem isso ainda pode. A gente ainda vai ter que viver muito para chegar lá. Então, muita calma nessa hora, não é? Porque a gente não pode julgar. Agora, a questão, em termos médicos, clínicos, assim, da medicina ortodoxa, eles não têm explicações para essas coisas, não tem. Eles lidam com o efeito e não com a causa. Os distúrbios emocionais é a mesma coisa. Então, geralmente, a psiquiatria analisa muito bem os gatilhos, que é porque a ansiedade, ritmo de vida, até alimentação e uma série de outros fatores que são gatilhos. Agora, a predisposição daquele indivíduo para aquilo, às vezes por conta de uma vida passada, às vezes por conta de uma companhia espiritual, essas coisas a gente não vê. Então, por exemplo, o que aconteceu na Europa na peste foi um momento que foi importante uma troca de espíritos, como aconteceu com a epidemia da AIDS. Eu vi na nossa história isso vai ser recorrente. Eu acho que talvez agora a gente mudando para um planeta de expiação, para um planeta de evolução, talvez isso não seja mais necessário. Mas os desencarnes em massa provocados ou por doenças ou por guerras, eles são necessários às vezes porque nós estamos todos no mesmo barco, somos todos espíritos mais ou menos no mesmo padrão de evolução. A gente não tem, assim, quando aparece alguém a gente sabe, né? Chico Xavier, Gandhi, esse pessoal é diferenciado. Então, cada um vai passar pelo que tem que passar, mas também não no sentido de culpa. Então, por exemplo, a malformação. Eu acho importante a gente falar sobre isso, que é aquilo que eu tinha falado sobre a doença, que não é um castigo. Então, se eu pegar um machado, botar minha mão em cima da mesa e bater com o machado e cortar a minha mão fora, eu vou ficar sem mão, de quem que é a culpa? Sua, né? É minha, não é do machado. Não é do machado, e, não é do objeto. Não é do objeto. E nem de ninguém. Eu que cortei minha mão. Então, se você tem um desencarne traumático, por exemplo, eu resolvi me matar e me joguei da janela. E aí, o meu corpo foi esfacelado quando eu cheguei embaixo lá do prédio. Eu provoquei uma deformação no meu perispírito. Quem provocou fui eu. Na hora de eu reorganizar esse perispírito numa outra vida, e esse corpo nascer deformado, não é Deus que está me punindo. É a consequência do meu próprio ato.
Então, aquilo não é uma punição, é oportunidade. Eu tenho uma experiência de um espírito muito querido que se jogou da janela, se matou. E ele reencarnou, ele tinha uma ligação muito forte com a filha. E quando a filha foi ter o primeiro filho, ela sonhou que era o pai. E por coincidência, entre aspas, eu também tinha sonhado com ele e ele veio me agradecer, porque por minha causa ele tinha frequentado centros espíritas, porque ele ia atrás de mim e acabava vivenciando. Ele tinha entendido um monte de coisa e que ele ia reencarnar. O primeiro, ela engravidou, o menino nasceu todo deformado, morreu 4 horas depois. Era ele. Depois, ela engravidou de novo, e era ele de novo, e ele avisou a ela, em sonho. E na segunda encarnação ele nasceu perfeito. Então, aquela deformidade que ele provocou, ele precisava daquele reencarne. Por isso que a gente é absolutamente para se reajustar, para colocar o perispírito dele de novo numa forma, não é? Para ajudar ele a se recuperar. Por isso que a gente é radicalmente contra aborto de anencéfalo, contra aborto de qualquer malformação congênita. Aquilo é uma necessidade. As pessoas, eu acabei de falar contra isso, mas vou dar uma fofoca espírita, né? Proibiram, permitiram o aborto de anencéfalo no Brasil, começou a aparecer microcefalia do Zika vírus. Será que não é uma demanda de espíritos que tenham uma alteração perispirítica, que precisam dessa reencarnação? Você fechou uma porta, eles abrem outra. Porque o desígnio divino vai acontecer, não interessa o que a gente faça. Então, tudo isso precisa ser colocado na balança, é muito complexo. E aí, caso por caso, a gente pode abrir algumas possibilidades, mas a gente só vai saber mesmo o que está acontecendo quando a gente tiver a visão que o Emmanuel tem. Essa amplitude, né? Ô Décio, eu gostaria de falar uma coisa aqui, que às vezes as pessoas... Vocês falaram nisso aqui hoje. O cuidado que um paciente merece, que um doente merece. E eu estou com uma pergunta aqui, mas eu vou tentar mudá-la para lembrar aquilo que você falou. Você disse que eu posso retirar o tratamento, mas eu não posso retirar o cuidado. E você deu um exemplo que é maravilhoso, de um neném que chora ou que precisa ser trocado. E eu acho isso muito interessante, essa parte do tratamento, de quem cuida. Eu não estou falando só aqui da terapêutica em si, não, mas da boa vontade de quem cuida. Eu acho que isso é grande parte da recuperação. E eu falo isso porque Estevão ajudou Paulo Sérgio quando ele estava no barco. E foi graças a essa doença, de novo, o Emmanuel traz isso, que Estevão, na época Gesiel, entregou-se com tanto afeto ao cuidado daquele paciente que ele melhorou. E ele disse, olha, eu vou te dar a liberdade, mas a sua vida está nas mãos de Deus. Então, assim, é muito importante, médico, enfermeiro, profissionais da saúde, qualquer um de nós, para que a gente tenha esse cuidado com quem está doente, né, Décio? A gente vê isso muito nas obras de Emmanuel, sempre tem aquele anjo bom que vem para cuidar, que é um papel médico, não é? Que você falou que tem muitas pessoas que não têm diploma de medicina, mas que têm o cuidado. São terapeutas. Né, a abordagem que eu fiz lá é a abordagem da medicina normal. Até é um divisor de águas, eu acho, quando a gente vai decidir o que é eutanásia, o que é distanásia, o que é ortotanásia, né? Quer dizer, o tratamento para a medicina do corpo, que é a medicina que a gente faz, é quando eu entro com antibiótico, é quando eu vou para uma cirurgia, isso é tratamento. O cuidado é outra coisa. Cuidar de alguém que precisa de cuidado é você garantir as necessidades básicas dela. Você manter ela limpa, aquecida, alimentada, hidratada e sem dor. Então, muitas vezes fala assim, eu não vou mais dar tratamento, vou parar o analgésico. Não, analgésico não é tratamento. Analgésico é cuidado. Eu vou parar a água. Não, a água não é tratamento. A água é cuidado. Né? Então, é diferente eu suspender um antibiótico que custa R$1.000 a caixinha para um paciente que eu sei que não vai reagir àquilo e que eu acho que tem que suspender. Mas isso não significa que eu vou tirar o cuidado. Não significa que eu vou deixar de ver as necessidades básicas daquele paciente estar sendo atendidas.
Essa é a visão mais materialista. Agora você abordou uma coisa interessante, porque para esse conceito de saúde como perfeita harmonia da alma, o cuidado é terapêutico. Porque você está ali do lado, cuidando da pessoa, você está transmitindo para ela uma energia que é terapêutica. Ela está agindo sobre a pessoa de maneira que ela vá mudar o estado dela. E isso é a base da terapia. O que é uma terapia? Eu estou lançando mão de um recurso, imaginando que aquela condição se transforme. Quando eu não tenho mais chance de transformar aquela condição, não tem mais sentido tratar. Mas cuidar é inevitável e é indispensável, em nenhuma situação. Só que aí entra, né? Depois que eu reconheci o espiritismo, isso mudou muito a minha forma de ver os meus doentes e a doença. Eu até relato isso no meu livro Ser Médico, Ser Humano. Eu mudei a minha forma de agir, que eu tinha uma conduta que era a conduta que eu aprendi na faculdade. Quando meu paciente não tinha mais condição de eu tratar, quando eu não podia mais operar ele, quando eu não tinha mais nada para fazer tecnicamente por ele, eu encaminhava ele e me retirava, né? E depois que eu entendi como é que a coisa funciona e comecei a olhar para o meu paciente de uma maneira mais ampla, eu não me retirava mais. Então, mesmo quando eu não tinha mais o que fazer tecnicamente, o paciente ia para um oncologista, encaminhava para um psicólogo, eu continuava sendo o médico desse paciente. E continuava conversando com ele, visitando ele, às vezes em casa, quando eles iam para casa, e eu tinha oportunidade, eu ia visitar. E eu comecei a perceber que, às vezes, o que eu tinha feito de bom pelo doente foi depois que eu parei de agir como médico, né, materialista. Depois que eu operei, eu percebi que a cirurgia nem fez tanta diferença, mas o fato de eu ter estado com ele durante o processo do desencarne dele foi importante para ele e, consequentemente, importante para mim. As lições mais preciosas que eu aprendi na minha vida foi cuidando dessas pessoas, não é? Então, eu acho que esse cuidar com amor, ele é muito... Ele paga um honorário alto, sabe? Você ganha muito com isso, você sai muito rico dessas relações. Que bom, bom ouvir isso. Odécio, as obras de Emmanuel, porque são romances primitivos, né, do cristianismo, elas retratam o Evangelho, com personagens reais, coisas acontecendo. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo foi organizado por Kardec com essa nova visão, eu acho que Kardec foi extremamente feliz, inteligente, guiado para ter essa pedagogia toda. Porque tem partes ali que ele fala de uma série de coisas que nos causam doenças. Ódio, vingança, duelos, das nossas faltas. Das nossas faltas. Depois, eu acho tão bonito quando a gente analisa e quando a gente vê que ele fala da caridade, do perdão, da fé. E eu sei, você já falou, você tem uma palestra só sobre a fé, e você também tem falado bastante sobre o perdão. Então, Décio, perdão, fé, alegria, são remédios? São. O perdão é um remédio que a gente tem que usar porque a gente não sabe amar, né? Se a gente ama incondicionalmente, a gente não se ofende. Se a gente não se ofende, não tem mágoa. Se não tem mágoa, não precisa perdão. Então, se a gente está precisando perdoar, é porque a gente não aprendeu a amar. Então, é remédio, com certeza. A fé, eu não sei se é remédio. Eu acho que a fé, ela é como se fosse assim, coma bem, durma bem, faça exercícios, leve uma vida saudável para evitar a doença. Ela é um profilático. Né? Mas não qualquer fé. Né? Tem que ser a fé raciocinada. Se fé fosse uma coisa que resolvesse tudo, não ia ter homem-bomba, né? Porque eles fazem em nome da fé. Eu não conheço ninguém que tenha mais fé do que um cara que se explode. Em nome da fé. Em nome da fé. Então, não é só acreditar. Que interessante. Em que você acredita. Por isso que eu acho, às vezes, as pessoas colocam a fé como uma entidade. E o mais importante é ter fé. Não é bem assim.
Porque a fé, no dicionário, está lá, convicção íntima. A convicção íntima é aquilo que você acreditou a partir das suas vivências, das suas crenças, do que te disseram. Tem muitos fatores envolvidos aí. Então, é muito importante, porque o Espiritismo bate muito nessa tecla. É a fé raciocinada. Então, eu falo sempre isso para os meus filhos, né? O meu filho mais velho diz que é ateu. Eu digo para ele, filho, não tem problema você ser ateu. Eu só quero saber de onde você tirou isso. Porque se você for pegar isso emprestado de alguém, eu prefiro que você pegue emprestado de mim, que te amo, do que de alguém que você não sabe qual o sentimento que teve quando emitiu aquilo ali. Então, tudo que vem tem que ser questionado. A gente tem que passar pelo filtro da nossa razão, da nossa emoção, para que a gente saiba, né, se isso vai funcionar ou não. Então, fé é uma construção, é alguma coisa que a gente vai fazendo com o tempo. E ela tem que ser tratada como uma coisa sua. Você não pode pegar nada de graça. Você tem que trabalhar o teu. E a alegria é um analgésico, eu acho, é um lenitivo, né? A gente precisa de momentos de alegria. De alegria. Né? Você falou que eu sou humorista, né? Viu? Às vezes eu faço uma piadinha ou outra para diminuir um pouco a dor da palestra, né? Porque a gente vai desabando aquela quantidade enorme de informações, a gente precisa de parar um pouquinho para rir da gente mesmo, que é muito importante. Porque rir das suas próprias faltas te leva a uma atitude mais produtiva com você mesmo. Okay. Né? Você não precisa... É um pouquinho, talvez, aí de remédio, porque são gotas de perdão, né? Quando você ri de você mesmo, são gotas menos de culpa, perdão. né, Menos Décio? culpa, exatamente. Ô Décio, foi falado aqui hoje, mas eu também já tinha escrito aqui. Aliás, eu acho isso muito bonito quando Jesus falou isso, porque ele poderia ter falado qualquer coisa. Mas quando Jesus fala, tua fé te curou, eu acho isso de uma grandeza tão grande de Jesus, porque ele poderia ter dito, eu te curei em nome do Pai, eu te curei... Ele se distancia daquilo e ao mesmo tempo nos diz assim, olha, você é capaz, você é filho de Deus, tanto quanto eu, sabe? E então a fé, como você falou, ela é uma construção e a gente tem que colocar tijolo por tijolo. Isso. Ela não é um produto feito. Não. Ela é... E ninguém vai fazer isso por você. É isso que eu acho que essa é a mensagem de Jesus. Entendeu? A tua fé te curou. Se ele fosse capaz de entrar dentro da nossa alma e mudar a nossa alma, que seria o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é uma lei divina. Então, ele não tem como entrar. É a mesma coisa, às vezes, a gente é pai, a gente vê o filho fazendo alguma coisa e você tem certeza que aquilo está errado. Você fala para ele, mas ele vai fazer o que ele acha que ele tem que fazer. A gente consegue limitar eles, às vezes, fisicamente, mas mentalmente não tem como entrar na cabeça dele e fazer ele pensar diferente. Então, quando Jesus fala isso, ele revelou uma grande verdade. Né? É a tua fé que te curou. Eu fui veículo. Às vezes, quando aquela mulher que estava sangrando tocou a veste dele, ele falou, senti virtude sair de mim. Quer dizer, ele percebeu o quê? Que existia alguém que acreditava nele e que, de alguma maneira, usou a energia que ele tinha disponível para se reequilibrar. Quer dizer, ele foi veículo. Como eu me imagino veículo quando eu estou tratando um doente. Eu estou ajudando ele a encontrar o caminho, mas não sou eu que vou curar ele. Ele que tem que encontrar a cura dele. Né? Então, eu adoro, eu cito em tudo quanto é palestra isso, porque eu acho que é uma grande verdade que ele falou algumas vezes, sempre chamando a atenção. E ele ainda completa, vá e não peques mais. Pecar é uma palavra que significa errar o alvo. Então, a gente às vezes usa a palavra pecar com outras denominações, outras ideias, mas é simplesmente isso. Se atirou e errou o alvo. Isso já aconteceu milhares de vezes nessa encarnação. Às vezes, no mesmo dia, você erra milhares de vezes. Então, são pecados, são erros. Então, aquele erro provocou aquela consequência. Ele encontrou o reequilíbrio e ele fala, a tua fé te curou, você se reequilibrou. Agora, cuidado para não errar de novo. Né? Ou seja, a nossa responsabilidade, aquilo que nós fazemos, que vivemos e tudo, é uma coisa nossa. Sim. Não há como falar, aquele médico não me curou, ele não é bom, ou aquele hospital, ou aquele exame. A gente terceiriza a responsabilidade da nossa vida. Né? Interessante. Mas isso. Eu vou te dizer uma coisa que assim, você tocou num assunto que eu acho muito importante. Eu digo assim, que a melhor
E a pior notícia que o Espiritismo me trouxe são a mesma, que a minha vida depende de mim. A minha vida depende de mim. Quando eu penso assim, pô, eu não dependo de ninguém, isso é bom. Mas quando eu penso assim, nossa, para quem que eu vou jogar a responsabilidade da minha vida? Isso é ruim. Eu até brinco sempre que, quando eu fiz catecismo e tudo, eu imaginava São Pedro, que era o dono da chave da porta do céu, e eu ia chegar lá para saber se eu ia poder entrar no céu ou não. Eu confiava mais no velhinho de barba do que em mim. Que ele ia ser bonzinho, que ele Com ia te permitir. certeza, ia fazer um bico ali, uma cara de triste, ele ia deixar eu passar, entendeu? Eu disse que ele é humorista. Mas comigo não é assim, né? Eu sou muito, muito radical comigo mesmo, eu sou muito exigente comigo mesmo. Aliás, é um dos aprendizados que eu estou tendo, de poder ser mais complacente comigo mesmo, com os meus defeitos, com as minhas dificuldades, né? Às vezes a gente faz palestra, o pessoal acha, o cara faz palestra, ele está no outro nível. Não, é que a tarefa é esta. Mas eu estou igual todo mundo, sabe? Eu passo aperto igual todo mundo, eu falo, só que eu tenho essa vergonha, né? De às vezes estar fazendo um negócio que vai contra o que eu acabei de falar, porque o que está aqui nem sempre é o que está aqui. E o que está aqui tem que vir para cá. Enquanto não vier, eu ainda não tenho aquilo. Eu sei que eu preciso, mas eu não tenho. E essa é o que eu digo, é 1% de inspiração, que é o que está aqui. E 99% de transpiração, que é o que a gente vai ter que conquistar. Ok. Odés, eu tenho uma última pergunta aqui para te falar. Eu gostaria de poder conversar horas e horas, mas você tem outras responsabilidades a fazer. Eu gostaria só de falar de mais uma doença que ela é muito atual para nós aqui e ela se repete nos livros de Emmanuel e também no Atos dos Apóstolos, na vida de Paulo, que é a cegueira. Nós temos uma cegueira de Paulo que ela é espiritual ainda quando Saulo. Nós temos aquele momento da cegueira dele às portas de Damasco e nós temos a recuperação de uma visão muito ampla depois para além da matéria. O mesmo nós temos com Emmanuel. Enquanto Públio Lentulus, cego, ele também vê Jesus. E o engraçado é que, no caso de Paulo, eu gosto de Paulo por causa disso. Quando Jesus pergunta para ele, Paulo, o que você quer que eu faça? Emmanuel já foi um pouquinho... Ele é proativo, né? Exato. Então, assim, essa cegueira que está ali, a própria Flávia depois, ela fica cega junto com o pai. Eu vejo isso na minha interpretação da obra, que quando a gente ama mesmo de verdade, que a gente sabe que a gente vai ver além, essa cegueira física, ela não é nada. Hoje, Décio, claro que as luzes estão despertando, mas nós ainda estamos bastante cegos em relação a Jesus, em relação ao Evangelho como terapia, como terapêutica. Nós estamos ainda, não vou dizer cegos, mas ainda nós estamos bastante estrábicos ou bastante perdendo o foco daquilo que nós devemos ver. Eu pergunto assim, você como médico, claro que você vê essa visão gigantesca da medicina e da tecnologia, né? Mas eu falo assim, nós ainda, enquanto pacientes ou doentes, nós ainda estamos um pouco cegos? Eu acho que assim, acho que não é nem cegueira, né? Porque o cego não vê. Eu acho que a gente vê errado. A gente vê errado. Eu acho que a gente vê ilusão. Essa passagem especificamente de Paulo, para mim, teve um significado. Eu interpretei de uma maneira bem específica, assim. Eu acho que quando Jesus deixou ele temporariamente sem visão, foi para facilitar a reavaliação dele sobre ele mesmo, né? Aquela cegueira do Paulo fez ele ter um tempo com ele mesmo, porque olha o que ele tinha acabado de fazer. Ele estava indo para Damasco para fazer o quê? Pegar Ananias. Não é? E ele estava botando para quebrar. Por que ele estava fazendo aquilo? Obstinação. É uma certeza de que ele estava agindo em nome de... Aquela fé que a gente falou. A fé que precisava orientação. Então, naquele momento, Jesus reorientou ele. Deu 180 nele. Ele estava indo para um lado e continuou com o outro. E ele continuou com a mesma força, a mesma determinação, só que agora no caminho certo. Eu acho que o Ananias esteve lá para retirar, o que na minha opinião até deve ter sido um tampão de fluido vital ali, que ele descreveu como escamas, né? Para quê? Para ele voltar a se comunicar com o plano terreno. Mas aquela interrupção temporária é para ele voltar para ele mesmo. A prece, por que a gente fecha o olho quando vai fazer prece, né?
Que é para você fechar os olhos para a matéria, que é uma ilusão danada isso aqui. Isso aqui é tudo enganação. E aí você olhar para a realidade, o que realmente acontece, que está lá dentro de você. Então, eu acho que assim a gente é muito enganado pelo que a gente vê. E a gente, às vezes, precisa desses momentos de cegueira. O Rossandro Klinger, que eu gosto muito dele, sou fãzão dele, ele escreveu um livro sobre o deserto. E ele fala o deserto como simbolismo de os momentos de estar só, os momentos de estar num lugar que não tem nada, os momentos em que você está você e a sua consciência, para você parar para pensar quem você é, por que você está aqui, o que é importante para você. A gente precisa disso, sabe? Um filósofo que eu gosto muito, Arthur Schopenhauer, ele falava assim, é o ócio produtivo. O ócio produtivo. É o momento em que você está ali para pensar na tua vida, pensar nas tuas coisas, né? Eu estou descobrindo momentos importantes para mim quando eu estou correndo. Eu comecei a correr há uns 2 anos. É um momento em que eu estou ali e eu fico pensando na minha vida, nos motivos pelos quais eu estou fazendo as minhas coisas. Tento reajustar as minhas ações para eu ver se eu estou desviando ou não, porque, nossa, eu já vi tanta gente boa escorregar. Não é? Gente importante, gente com uma tarefa gigantesca. Eu morro de medo disso. Eu peço para eles me tirarem do corpo antes de eu fazer uma bobagem dessa. Porque acontece, se você não estiver atento, né? Então, eu acho que a cegueira tem esse significado, de você perder a fonte da ilusão. Então, não porque ele ficou cego, mas para que ele ficou cego. Isso, não é isso, Décio? Para que ele ficou cego. Ok. Ô, Décio, nós temos que terminar. É uma pena, eu te agradeço. Aliás, eu não agradeço, eu agradeço. E eu gostaria de agradecer as pessoas que participaram. Tive uma série de pessoas que me ajudaram nisso. Mais uma vez a Beth e ao Carlos, mas de uma maneira especial a você, pelo seu tempo, pela sua boa vontade. E eu gostaria, não que você encerrasse esse nosso bate-papo, não que você fale para os espíritas, não que você fale para os doentes, não que você fale para... Eu gostaria que você deixasse, porque é muito importante ter uma pessoa... Eu não estou jogando confete em você, não é isso, porque você sabe, você mesmo fala isso. Mas é o seguinte, a posição que você tem é muito importante. Você está trazendo uma linguagem nova, uma visão diferente de medicina e de espiritismo. Eu gostaria que você deixasse palavras finais para quem é um jovem espírita que quer fazer medicina. Meus amigos, muito obrigado a todos vocês. Passo a palavra para o Décio. Voltaremos a gravar quando oportuno. E agora, Décio, muito obrigado. Para você, então. Olha, eu tenho convivido bastante com os acadêmicos de medicina. Eu sou professor há 23 anos. Eu sou coordenador do departamento acadêmico da AME Brasil. Então, eu tenho oportunidade de conviver muito com os acadêmicos de medicina, que são espíritas. E eu tenho a dizer o seguinte... Eu me vejo assim como aquele cara grande e forte, que não é nada disso, né, fisicamente, mas aquele cara grande e forte com um facão na mão, abrindo a picada no meio do mato. E eu tenho certeza que vocês, que são mais jovens e que vieram com a vocação da medicina, vocês já estão num andar diferente da gente. Vocês já têm isso dentro de vocês. Tanto que eu vejo estudante de medicina com aquela quantidade enorme de coisa para estudar, ainda assim... encontra espaço mental para procurar o Evangelho, para participar das reuniões da AME, para desenvolver uma liga de saúde e espiritualidade, para desenvolver um trabalho científico que fale sobre isso, né? Então, isso não chega a ser uma boa notícia para vocês, porque é uma responsabilidade a mais, né? Nós estamos passando a bola para vocês, não sei se a minha geração fez o certo, mas a gente abriu a picada. E na nossa frente, liderando esse grupo, está a doutora Marlene. Não é? Ela fez isso por nós. E agora, esse edifício enorme, esse trabalho gigantesco que ela deixou, é nossa responsabilidade manter e ampliar. Né? Então, isso eu acho que é até assustador, eu imagino, seria para mim a gente dizer isso para vocês. Mas, assim, vocês estão vindo porque vocês já têm esse conhecimento dentro de vocês. Agora, vocês precisam implantar. O que a gente fez foi abrir uma picada, vocês precisam pavimentar a estrada.
E a gente conta muito com vocês para isso, né? Enquanto eu estiver encarnado, pode me ligar, entrar em contato, a gente vai conversar. Quando eu desencarnar, aí tem que ser via mediúnica. Mas nós vamos continuar junto, porque a gente está aqui lutando para uma medicina mais humana, para uma medicina melhor, por nós, pelas pessoas que a gente ama, por todo mundo que está ao nosso redor. Né? Muito obrigado. Muito obrigado, Odécio. Obrigado, Tino. Muito bom. Muito Obrigado. legal. Obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço.